Desde pequeno eu ouvia histórias sobre um homem que mexia com o tempo. Não era um feiticeiro, nem um cientista. Era algo mais profundo. Diziam que ele dançava com o vento, que os pés dele flutuavam sem sair do chão. E quando perguntavam quem era, ninguém respondia do mesmo jeito. Alguns o chamavam de mestre, outros de filósofo, e outros apenas sorriam e diziam: ele foi capoeira. Foi nessa curiosidade que comecei a minha busca. Não foi fácil encontrar informações. Não havia muitos registros oficiais, mas havia memória, havia corpo, e onde há corpo, há história. Comecei perguntando aos velhos, aos que viveram o tempo em que ele ainda caminhava pelas ruas de Salvador. Todos falavam com brilho nos olhos, como se estivessem falando de um mito, de alguém que nunca partiu. Eu precisava saber mais. As histórias eram estranhas. Alguns diziam que ele via espíritos nos movimentos da capoeira. Outros juravam que ele previa os golpes antes mesmo de o adversário pensar em atacar. Comecei a achar que estava atrás de um fantasma. Mas havia uma coisa que todos tinham em comum: respeito. Ouvi dizer que ele usava uma roupa amarela. Não era por acaso. Amarelo é cor de ouro, de luz, de resistência. Ele dizia que amarelo era a cor de sua luta. E talvez fosse mesmo. Descobri que seu nome verdadeiro era Vicente. Vicente Ferreira Pastinha. Mas ninguém o chamava assim. Para todos, ele era Mestre Pastinha. Mas isso ainda não explicava tudo. O que faz um homem se tornar mestre? Seria o domínio da técnica? Seria o número de discípulos? Ou talvez algo mais sutil, como o peso da palavra e a leveza do gesto? Fiquei com essa pergunta por dias. Voltei ao começo. Pastinha nasceu em 1889, em Salvador, Bahia, filho de mãe africana e pai espanhol. Ainda criança, apanhava de um menino mais velho. Foi aí que conheceu um africano, chamado Benedito. Esse homem misterioso o ensinou capoeira em segredo. Era proibido. Naquela época, ensinar capoeira. Ela era vista como crime, como coisa de marginal. Mas Pastinha aprendeu mesmo assim. E logo, começou a ensinar também. Mas ele não ensinava como os outros. Ele dizia que capoeira não era só luta. Era jogo, era arte, era filosofia de vida. Ele falava devagar, como quem pensa antes de cada palavra. Dizia que a capoeira Angola era a raiz, era a mãe, que a ginga era conversa, não confronto, que quem joga com ódio perde antes de começar. E eu comecei a entender. Vi fotos antigas dele sentado em seu banquinho, observando o jogo com olhos de mestre. Sempre de amarelo, com boina preta, uma postura de rei, mas um rei do povo. Ele escreveu um livro chamado Capoeira Angola. Nesse livro, falava com simplicidade, como quem não precisa enfeitar o que já é belo por si só. E cada frase ali parecia conter um mundo inteiro. Descobri que ele abriu um centro esportivo em Salvador, chamado Centro Esportivo de Capoeira Angola. Mas não era um centro qualquer. Era um quilombo moderno, um espaço de resistência e cultura. Ele era respeitado por todos, mas também foi esquecido pelo poder. Já idoso e doente, perdeu o espaço que ele mesmo criou. Foi morar num asilo e, mesmo assim, nunca reclamou. Alguns dizem que ele sabia que isso ia acontecer, que a vida era um ciclo, que tudo que sobe, um dia desce. Mas a capoeira dele nunca desceu. Ela subiu com os ventos da memória. Conheci um dos seus alunos, velho, mas com olhos vivos. Ele me contou que Pastinha nunca ensinava com pressa, que cada ginga era um ensinamento, que cada queda era uma lição de humildade. E então entendi o que fazia dele um mestre. Não era só o que ele sabia, era o que ele fazia com o que sabia. Ele formava gente, não só capoeiristas. E agora eu revelo o mistério. Aquele homem de quem todos falavam com respeito, aquele que parecia ter poderes, era apenas um homem comum, mas que escolheu viver de forma extraordinária.
Mestre Pastinha não mexia com o tempo, mas ele entendeu que o tempo é mestre e que a capoeira, quando vivida com verdade, é uma forma de eternidade. Ele não precisava estar em todos os lugares, porque estava em cada roda. Na ginga de um menino que começa no canto rouco do berimbau, na sabedoria do corpo que escuta antes de atacar, na roda que gira como a vida, Mestre Pastinha vive. E é por isso que hoje eu conto essa história, não para encerrar um mistério, mas para continuar um legado. Porque enquanto houver capoeira, haverá Mestre Pastinha.